essa roda nesse momento que vai tratar sobre interseccionalidade, que é uma temática, são temáticas que me interessam muito e que eu acho que a gente precisa abrir cada vez mais espaço para falar desses temas nas equipes, nas nossas formações e levar para a escola. Todos os eixos transversais, elas estão diretamente relacionadas com a aprendizagem, com o desenvolvimento, e muitas vezes elas ficam relegadas a segundo plano na escola, né? Então, é muito bom poder participar dessa mesa, aprender com experiências que estão trazendo essa temática para o centro do debate. E para a gente começar, vamos chamar a Suelen Ruas, da Regional do Plano Piloto, que vai falar de outra temática super importante, que é relacionada ao meio ambiente. Estou ansiosa para te ouvir, Suelen. Bem-vinda, Suelen. Obrigada, Ivna. Obrigada, Leonardo, e a gerência, todos que participam, né, e colaboram para esse trabalho acontecer. Hoje eu vou falar um pouco da vivência na escola em que eu atuo, falando sobre a temática do meio ambiente. E nós nos organizamos para poder conversar sobre isso, falar com os alunos sobre essas questões ambientais, que é preciso refletir sobre isso, é preciso sensibilizá-los sobre os cuidados com o meio ambiente, sobre a preservação ambiental e a nossa comunicação como ser humano e o meio ambiente em que nós vivemos, essa interligação que seja da melhor forma saudável e traga o menor impacto ambiental possível. Por isso, eu inicio essa fala, tá bem? Então, eu vou logo a seguir falar um pouco, trazer uma mensagem também sobre uma reflexão para vocês, o que é viver esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de mudanças, em que o ensino precisou ser reestruturado, ser modificado, e nós precisamos, ao tempo todo, nos aperfeiçoar. E esse momento agora é um momento de muito aprendizado também, de compartilhamento de ideias. Por isso, pode seguir com a mensagem que eu trouxe. Isso. Eu vou ler os quadrinhos, né, para vocês, depois vou fazer um fechamento da ideia que foi trazida, tá? Essas ilustrações foram feitas pelo Anderson Oliveira. Então, às vezes, nos sentimos improdutivos, com as ideias bagunçadas, um desleixo só. Pode prosseguir. Até que você resolve reagir, limpar e organizar os pensamentos. Quando você cuida, mais adiante, quando você aprende, quando você se relaciona. Nossa cabeça é como uma casa. Certas ações ajudam a pôr esta casa em ordem. Afinal, não existe nada mais aconchegante do que um lar organizado. Cuide da sua cabeça, cuide da sua casa, cuide do seu planeta. Essa mensagem teve um quê ambiental, né? E para nós fazermos essa intervenção no meio ambiente, uma intervenção saudável, nós precisamos também iniciar de dentro para fora. É um trabalho em que primeiro você se ajuda, se cuida, para que você possa estender o cuidado com o outro ou com o ambiente em que você vive. E isso reflete em ações. E quando você está em um momento de muita mudança e tem que se adaptar a ela, acontece um desconforto. As ideias parecem que ficam desajustadas. Mas depois, quando
você começa a ter contato com novas possibilidades, ver a vida com outros olhares, com outros ângulos, e se permite a entrar em um período de mudança, de adequação, aí parece que acontece uma limpeza de pensamentos, de ideias, e a pessoa começa a se organizar em ações. Agora, deixando aquele período, aquele estado de letargia, de marasmo, para um estado mais de ação. E aí ela consegue se aproximar das pessoas, consegue cuidar do meio ambiente, consegue ver o mundo à sua volta com outros olhos. Essa é a reflexão que eu queria deixar inicial para vocês, tá bom? Pode prosseguir. Pois é, eu trouxe mais umas mensagens ecológicas, né? A trilha é nossa, o lixo é seu, evolua, cuide do que te cura, né? Então, essa mensagem, ela está pensada em uma trilha ecológica, numa região serrana, lá de Tocantins. E as pessoas colocam mensagens também durante as caminhadas, durante trilhas, para que as pessoas se atentem aos cuidados com o meio ambiente, né? Eu trouxe também uma outra mensagem. Pode passar. Eu curto, eu cuido. Fé na caminhada, amor no coração, paz na alma. É outra mensagem atentando também como que nós podemos intervir nesse meio ambiente, trazendo com que nossas ações sejam mais sustentáveis e tragam o menor impacto ambiental possível, porque os recursos naturais, eles estão disponíveis para nós o tempo todo, mas a forma com que a gente lida com eles e usufrui esses recursos tem que ser tem que ser produtiva para que não traga impactos ambientais e também para que a natureza seja preservada para as futuras gerações. Pode passar. Eu também trouxe um trecho de uma música do Chorão, do Charlie Brown Jr. O nome da música se chama Inabalavelmente. Eu vou ler para vocês. Então, recicle suas ideias e queira prosperar. Preserve a natureza para o seu filho aproveitar. Então, erga a mão para o alto, faça a diferença, esteja sempre em paz com a sua consciência. E o que mais me chamou a atenção, além da letra desse trecho que eu trouxe para vocês, que fala que nós precisamos mudar nossa relação com o meio ambiente, ter uma relação mais próxima de cuidado, de respeito, de preservação, para que ele continue para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos, para as nossas crianças. Por isso, a importância de falar sobre esse tema. E me chamou a atenção também essa imagem, que tem uma bússola que indica a direção, tem os pontos ali cardeais, está em um espaço de tempo, mas ao fundo também mostra a imagem de queimada, de destruição ambiental. Então, nós estamos passando por esse período, né? E esse assunto foi contemplado várias vezes esse ano, e precisamos continuar falando sobre isso, sobre a preservação ambiental, o cuidado, o cultivo com as nossas florestas, com as nossas riquezas naturais, que em território brasileiro nós temos uma das maiores riquezas naturais, está aqui, né? Nós temos a Amazônia e nós temos tanta vegetação ampla e vasta nesse território. Então, precisamos cuidar dessas vegetações, dos lagos, dos nossos rios, do meio ambiente em geral. Pode passar. Então, eu trouxe algumas ações que contemplam um projeto. O projeto se chama Ações que Ajudam na Preservação do Meio Ambiente, ou simplesmente, resumidamente, Cuidando do Meio Ambiente.
E ele foi desenvolvido na escola em que eu atuo, em todas as turmas, de 1º ao 5º ano. E nós desenvolvemos atividades na plataforma que pudessem ser disponíveis a esses alunos e as suas famílias que iriam ajudá-los com essas tarefas, e para os alunos que não tivessem acesso à rede, nós disponibilizamos também o material impresso e todo o auxílio necessário para que o projeto e a proposta funcionasse, tá certo? Eu vou falar sobre cada ano pontualmente e falar sobre como que foi o trabalho, né? Então, 1º ano, o enfoque principal foi na preservação ambiental. Foi utilizado, então, o recurso do desenho e reconhecimento numérico. Eu enviei um formulário, né, lá na plataforma para os alunos, e que tinha alguns recursos diferentes, como, por exemplo, música, né, e uma música da natureza, e que após eles ouvirem a música e compreenderam o que foi passado, a mensagem, eles fizessem uma representação gráfica, um desenho do que foi tratado na música. Depois, foi mostrado imagens, 2 imagens, uma que tinha uma árvore, e a turma da Mônica, alguns personagens da turma da Mônica estavam abraçando essa árvore, e a outra imagem tinha a figura da Moranguinho, que estava segurando um buquezinho de flores que foram retiradas da natureza, tá? Flores naturais. E eu perguntei nessa atividade em qual das figuras a natureza estava sendo preservada. Logo, a figura que estava mostrando a árvore, né? A árvore ali na sua manifestação natural, na natureza, era a marcação correta. Então, os alunos puderam olhar aquilo, refletir com as famílias sobre esse assunto, já que eram alunos menores do 1º ano. Depois, eu mostrei também a palavra natureza e pedi para que eles utilizassem as cores primárias, vermelho, azul, branco, amarelo, verde, e colorissem a palavra natureza, fizesse a contagem de quantas letras tinham essa palavra e circulassem a palavra natureza. Então, eles tiveram contato com vários materiais diferentes durante essa atividade. E uma outra que eu fiz questão de colocar foi a respeito da curiosidade, que tinha escrito o link do acesso de onde foi tirado o material, que uma das maiores riquezas naturais estão em terras brasileiras. E, por último, eu convidei, né, os alunos para um momento pipoca, junto com suas famílias. Eles pudessem assistir o filme O Sem Floresta, que trata de uma situação assim, que nós vivemos mesmo, estamos cansados de ouvir falar sobre essa situação, que é a expansão da zona urbana e a parte ambiental, as árvores, e até mesmo para pensar o asfalto na zona urbana, as pessoas fazem retirada das árvores. Então, fica tudo mais urbanizado, com prédios, com casas. E aí, o que acontece? Nesse filme, o Sem Floresta, os animais perderam a casa deles, o habitat deles, a floresta. Por quê? Porque foi devastada para poder haver aquele avanço dos prédios. E aí, eles ficaram numa situação assim, sem saber onde ir. Onde eles foram? Para a casa dos humanos. Eles invadiram a região que não era de floresta e fizeram uma grande confusão. Então, esse vídeo, esse filme, mostra essa situação de que, se nós não cuidarmos, não preservarmos, vai ocorrer desequilíbrios ambientais e vai fazer com que os animais ou invadam o espaço físico que é ocupado por nós humanos,
ou que eles morram, né, porque as queimadas e até mesmo esse tipo de caça predatória também que acontece, né, que quando se tem paisagens naturais, e as pessoas que fazem aquela retirada também fazem crimes ambientais. Então, não é só a retirada por si só de uma árvore para poder vir uma construção, mas também a desordem que acontece ambiental. E quando nós retiramos as plantas, tudo que é natural para a nossa convivência, além de nós passarmos a não ver as belezas naturais, parece que só visualizamos prédios, né? O que acontece também? O nosso ar fica diferente, porque existe todo aquele processo de fotossíntese, né, que nós sabemos da produção do oxigênio que acontece com as plantas, principalmente no período da noite. Então, quando é retirada essas plantas, essas paisagens naturais, nós sofremos também com doenças respiratórias, porque aumentam os carros, aumenta a circulação dos gases tóxicos. Então, tudo isso foi conversado com as crianças. No segundo ano, houve a introdução da reciclagem e da coleta seletiva. Eu disponibilizei um vídeo, né, para falar sobre reciclagem, que o nome é Preciso Reciclar, que é da Turma da Mônica, e, ao mesmo tempo, disponibilizei um texto com a letra da música. Então, os meninos fizeram essa leitura, os que estavam em alfabetização, alfabetizados, ou foram acompanhados por algum responsável, e depois circularam as rimas que encontraram no texto. Em seguida, eu fiz algumas atividades em que os alunos pudessem fazer uma coleta seletiva do lixo, uma separação do lixo em compartimentos, em lixeiras, e cada uma tinha uma cor, e eles iam visualizando aquilo e iam colorindo, né? E os alunos puderam fazer isso. Mais adiante, no terceiro ano, eu pude falar sobre um vídeo sobre uma catadora de recicláveis, e eles fizeram uma produção de texto sobre isso. E os alunos que não tiveram contato com a reciclagem puderam ter, né, com essa atividade que nós passamos para casa. Você pode subir um pouquinho, que eu quero mostrar no slide anterior. O que eu queria mostrar mais adiante? Mostrando a imagem da atividade que nós fizemos adiante. Essa, Reciclando em Casa, que foi disponibilizado para os alunos na plataforma a orientação de alguns trabalhos com sucata, né? E os alunos puderam ter contato com alguns materiais, madeira, papelão, plástico, vidro, e puderam produzir seus próprios materiais. Nessa atividade, o que acontece? Tivemos essa matéria-prima, que é o MDF, a madeira, e o papelão, e também o reciclável, né? Produtos recicláveis, essa marmita. E essa aluna fez uma cozinha com material reciclável. Então, para vocês verem que o trabalho rendeu frutos. E eu quis mostrar essa imagem, que mostra ali o fogão ao fundo, que com o material do papelão, teve também a geladeira com MDF, e todos os utensílios da cozinha. Foi muito bacana. E mais adiante, no quarto e no quinto ano, nós fizemos um formulário para falar sobre sustentabilidade também. Além da reciclagem, foi falado sobre a sustentabilidade, que são ações proativas que podemos fazer no meio ambiente para cuidar
desse ar, de aspectos de sustentabilidade mesmo, com relação ao cuidado com a água, para não desperdiçar a água, e porque se nós não tivermos esse tipo de cuidado, por exemplo, com a água, ela acaba em algum momento, e temos que contar com outros recursos, como, por exemplo, de racionamento, que nós passamos por essa situação em 2018, porque houve uma estiagem das chuvas, falta de chuvas, e as pessoas, de alguma forma, estavam consumindo demais a água. O que aconteceu? Baixa nos reservatórios, e nós precisamos nos adaptar, né, nesse período. E o que aconteceu? Nós tivemos que racionar, ter dias, períodos, em que a água, em algumas regiões, poderiam usar e outros que não poderiam usar. Foi uma época bem difícil. Precisamos pensar nisso, de como está sendo nossa relação com relação ao consumo da água. E a emissão de gases também poluentes vindo dos carros. Como podemos fazer para que esses gases não sejam emitidos em tanta quantidade? Porque em pequenas distâncias eu não posso utilizar um outro recurso, além do carro, quem sabe uma bicicleta, um patins, um skate, e as crianças foram trazendo possibilidades, uma caminhada, que nós podemos fazer esse tipo de troca, e uma troca ecológica, pensando em sustentabilidade e em preservação ambiental. Pode passar. Por último, eu quero mostrar, eu acho que o som não saiu, né? Mas eu posso ler para vocês. A reciclagem. A reciclagem é importante para o meio ambiente e para a nossa saúde, por dois motivos. Primeiro, o ar fica mais limpo, já que reduz a poluição. Segundo, diminui a quantidade de ratos e doenças, porque tira o lixo da rua. Foi uma redação, um texto escrito por um aluno do terceiro ano C, que eu fiz questão de apresentar e mostrar, porque é um trabalho que traz resultado, traz frutos. E próximo. Pode passar. Eu quero agradecer esse momento. Foi muito bom falar com vocês sobre esse tema tão relevante que é o meio ambiente, os cuidados com o meio ambiente e mostrar que existe sim uma relevância de falar desse tema, de cada vez mais nós nos esforçarmos com pequenas ações para cuidar do bem que vivemos. Obrigada por esse espaço de escuta. Obrigada, direção. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento. E vocês que assistem. A gente que agradece, Suelen. É um tema super atual, muito importante, né, trabalhar a questão do meio ambiente. Se a gente está nessa mesa falando de diversidade, é muito importante trazer a temática da diversidade ambiental também para a discussão. Então, para Suelen, tiveram também vários elogios, muita gente falando, né, do quanto é importante tratar do meio ambiente, o quanto essa questão ela é cada vez mais atual, né, esse debate é mais necessário. E a Daniela Carini comentou: temos que nos conectar com a natureza, fazemos parte da mudança de consciência sobre a necessidade de respeitar e conectar com o meio ambiente. E aí eu queria saber se você queria comentar um pouquinho, né, sobre isso, sobre um pouquinho mais do seu trabalho. Muito obrigada. Eu sou psicóloga escolar, e essa temática é uma temática que me interessa muito, porque nós precisamos nos atentar, sim, à mudança de hábito. A Sandra, a Luciana Teixeira, um beijo para você, e a Flávia também comentaram sobre isso, eu estava acompanhando no chat,
que precisamos, sim, mudar nossa relação com o meio. Eu estava até reparando no trabalho dos alunos na plataforma que alguns falavam que misturavam o lixo todo, que não faziam coleta. Então, pensar que a coleta seletiva existe em a maior parte dos bairros do DF e muitas famílias não têm esse hábito de separar. E se pensarmos em um plástico que demora 450 anos para sair para se decompor, e tantos outros elementos que, se jogados, descartados de qualquer maneira, vão ficar poluindo, entupindo bueiros. Quando vem as chuvas fortes, nós vimos situações de alagamento, regiões administrativas nas Açuas, a norte, que sempre ficam ilhadas quando acontecem as chuvas. Então, é preciso falar sobre isso. E fora o hábito que tem algumas pessoas ainda que jogam lixo pela janela dos apartamentos da casa, né, lixo na escola, e isso tudo mostra uma cultura de que não há uma consciência ambiental. Então, essas questões têm que ser sempre frisadas, sempre retomadas, porque o futuro do meio ambiente depende também das nossas ações, dessas pequenas ações. Obrigada, viu? A todos. Eu agradeço.